vamos dar início aqui à nossa agenda. A programação de hoje começa com uma palestra muito importante sobre ambientes de inovação, alavancas para o desenvolvimento dos territórios. E esse é um tema que interessa muito a essas pessoas que estão aqui na minha frente agora, porque elas representam exatamente o território e esses ambientes de inovação presentes em nosso estado. E para elas, tenho o prazer de convidar aqui um engenheiro florestal com pós-graduação em gestão estratégica de projetos e gestão ambiental, em desenvolvimento sustentável. Ele é vice-presidente de negócios do Parque de Inovação Tecnológica, o famoso PIT, de São José dos Campos, desde 2002, e ele vem atuando como diretor interino, diretor-geral interino, foi criador do Cluster Aeroespacial Brasileiro e coordenador do Arranjo Produtivo Local de TIC Vale, com ampla experiência em inovação e desenvolvimento territorial. Foi consultor do SEBRAE São Paulo e facilitador do Empretec pela ONU, além de ter empreendido por mais de 14 anos no setor de tecnologia. Tenho o prazer de convidar aqui para ver ao palco Marcelo Nunes, nosso convidado especial do Marandu Summit. Amigo, a palavra é sua, fique à vontade. Valeu. Bom dia, pessoal. Vou tentar não falar alto, mas o som tá bom, hein? Não tem problema, eu me afasto aqui. Bem, primeiro, nossa, baita prazer estar aqui. É a primeira vez que eu venho em São Luís e, apesar do meu colega Gustavo aqui não gostar de sair muito, mas as 2 noites que eu fiquei aqui, eu quis ir para o centro. Queria conhecer um pouco dessa história de São Luís e estou apaixonado pela cidade. Bom, pessoal, já feitas as apresentações, além dessa vida que eu tive dentro do Parque de Inovação Tecnológica, eu posso dizer que foi uma vida, porque o Parque de Inovação tem 19 anos, eu estou há 18 anos lá. Então, desde o início do processo da formação do parque, eu estava junto nessa constituição e também, além do PIT, eu sou diretor de empresas dentro da Amprotec, faço parte dessa gestão da diretoria, aqui com o Gustavo, que está comigo aí dentro desse processo também. Mas, falando um pouco do que é esse Parque de Inovação Tecnológica, eu acho que vale a pena só a gente saber onde é que ele está, né? O Parque de Inovação Tecnológica está a apenas 81 quilômetros do estado de São Paulo, ele está entre esse eixo, né, de Rio-São Paulo. Então, nós estamos aí a praticamente 100 quilômetros de São Paulo, a uns 350 quilômetros do Rio de Janeiro, muito perto da praia, né? Estava falando com o meu colega aqui, ó, vai para São José, então desce em Campos Jordão, está uma hora da praia, é um lugar bem gostoso de se estar. Mas, dentro do ranking das melhores cidades para empreender, está em 17º, segundo o ENAP, e a nova e 9ª cidade mais inovadora do Brasil. Hoje, e a gente estava conversando um pouco no fundo ali, quem olha para essa estrutura toda, são 55 mil metros de área construída, e muitos dos prefeitos que nos visitam, né, as pessoas que nos visitam, falam, como é que eu faço para ter um treco desse aqui lá na minha cidade, né? Porque a gente vê e ouve muito, cada um quer ter um parque para chamar de seu. Mas a constituição disso daqui nasceu muito antes do prédio. Isso aqui nasceu em torno de uma governança que entendeu que era estratégico nós termos um ambiente, um ecossistema de inovação em São José dos Campos. A gente pode dizer que o primeiro distrito de inovação que nós tivemos em São José dos Campos, na década de 60 e 70, foi o próprio DCTA, o Departamento
de Ciências Tecnológicas Aeronáuticas. Ali, aonde a gente trouxe um mentor do MIT para fazer a constituição do DCTA, o DCTA hoje abriga o ITA, o IEAV e outros mais 7 institutos que estão dentro desse ecossistema. Mas é um ecossistema militar. É um ecossistema que tem a sua vocação, tem os seus interesses. E aí, quando a gente está falando de 20 anos atrás, aproximadamente em 2006, uma decisão e uma visão da gestão pública, que aí nem foi do prefeito, foi do professor Kojima, que era o secretário, na época, disse: nós precisamos desenvolver o futuro da inovação em São José dos Campos. E aí chamou vários players dentro da cidade, entre eles DCTA, o ITA, Embraer, Johnson, empresas, instituições, universidades, e desenharam que a gente deveria, sim, fazer e desenvolver um parque tecnológico. Esse parque tecnológico, na verdade, era uma fábrica abandonada, era uma fábrica que fornecia dispositivos para a Solectron, era a Solectron, fornecia dispositivos para a Ericsson. E isso tudo aqui, na verdade, eram só esses 2 prédios, isso aqui não existia. Então, esses 2 prédios, aproximadamente 30 mil metros quadrados, o que dava para usar dessa fábrica abandonada eram aproximadamente 2.000, 3.000 metros quadrados. O resto não dava. Isso aqui era um centro logístico, só tinha rato, barata, cobra, mato. Mas começamos com esses 2.000, 3.000 metros quadrados. E, obviamente, isso também não foi flores, né? Muitas vezes tinha que subir no teto com maçarico para derreter a manta asfáltica, porque estava chovendo lá dentro da primeira faculdade que a gente teve lá dentro, que foi a FATEC. Então, primeiro, o sonho não começou no prédio, começou na cabeça das pessoas que desenvolveram essa governança e entenderam que daqui a 15, 20, 30 anos a gente quer ter um grande centro de inovação que vai ser uma spin-off do que foi o DCTA. E aqui nasceu o Parque de Inovação Tecnológica. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, quem é que vai tomar conta desse ambiente? O poder público também tomou uma decisão que hoje a gente vê que foi muito assertiva, mas ele falou: isso aqui não vai ficar a cargo da prefeitura. Não é uma secretaria dentro da prefeitura que vai tomar conta desse ambiente. Quem vai fazer isso é uma organização independente da prefeitura. E aí fez um chamamento público para credenciamento de OSs na base de tecnologia, com base em tecnologia e educação. E essa OS, que hoje coordena há 3 chamamentos consecutivos esse ambiente, é a Associação Parque Tecnológico, de onde eu sou funcionário. Então, é uma associação independente que congrega, dentro da sua constituição, universidades, empresas de grande e pequeno porte, instituições sociais representativas da sociedade. Essa associação, hoje, é quem faz a gestão do Parque de Inovação Tecnológica. Isso foi muito assertivo porque, em paralelo, eles criaram um conselho de administração. Hoje são 11 membros, e esse conselho de administração, formado aí pelo próprio DCTA, pelo brigadeiro comandante do DCTA,
por membros da Embraer. A prefeitura só tem 2 cadeiras dentro desse ecossistema. Então, isso proporcionou uma gestão independente, o que, em muitos casos, não só em São Paulo, mas no Brasil, a gente vê como um ponto de cuidado é quando o ambiente de inovação fica a cargo da prefeitura. Porque muda a gestão, normalmente muda a gestão daqui também. Então, você perde o relacionamento, perde o network, perde o que você estava fazendo como referência para 10, 15 anos e dá 3, 4, 5, 10 passos para trás para começar tudo de novo, ampliar esse relacionamento, inclusive com os players de governança federais, estaduais e por aí afora. Então, é um pouquinho da história da governança do Parque de Inovação, para vocês saberem como é que nós nascemos. E aí, começamos a traçar o nosso desenvolvimento. Como eu falei, nós éramos só esses 2 prédios aqui, eram 30 mil metros quadrados, hoje são 62 mil metros quadrados construídos. Então, nós dobramos essa área a partir do quê? Muitos recursos federais, estaduais, municipais, né, captados com escrita de projeto. A gente tem uma unidade só para escrever projetos de captação de recursos dentro do parque. Lá atrás, a gente já nasceu com isso há 18 anos atrás. Nós temos uma equipe só para escrever projetos de captação de recursos, hoje, não só para a gente, mas também para as empresas que estão dentro do ecossistema. E aí, obviamente, com esse crescimento, nós teríamos uma valorização imobiliária muito grande. Então, a prefeitura tomou o cuidado de não só comprar os 188 mil metros quadrados de área, mas também comprou todo esse entorno do Parque de Inovação Tecnológica, que lá atrás custava R$ 25,00 o metro quadrado, hoje custa R$ 1.000. Então, ele tomou o cuidado de reservar uma área para que eles pudessem implantar universidades, centros de pesquisa, grandes empresas de base tecnológicas do seu interesse. Hoje, nós temos, então, 1 milhão de metros quadrados de áreas que não são administradas por nós administramos o parque, 188 mil metros quadrados. Tá? Esse 1 milhão de metros quadrados é uma empresa pública, mas o terreno é da prefeitura. Ela pode doar, pode vender, pode fazer o que ela quiser. Já pensando no futuro, que isso seria um grande distrito de inovação, que é o que se tornou hoje o Parque de Inovação. Aqui é o parque, aqui é uma grande área, aqui é privado, para abrigar indústrias, comércio, moradias. Aqui é uma outra área, privada, nesse entorno aqui, que está nascendo aqui uma Smart Village. São 8 mil unidades residenciais, mas já com tecnologias de cidades inteligentes. Então, para ocupar qualquer área desses 1 milhão de metros quadrados, que não somos nós que administramos, mas qualquer um que queira se instalar ali precisa passar por um comitê e provar que aquilo ali não é um centro logístico ou coisa parecida. Ele vai trabalhar com tecnologia. Então, a gente aprova os empreendimentos que vão ser implementados aí. Como eu disse, são 19 anos, nós temos 4 centros empresariais, que são aqueles... Ah, não tem o pontinho aqui, né? São esses 4 aqui. E o 5º está em construção agora, onde a gente chega aos 62 mil metros. Já foram 2,7 bilhões investidos ao longo desses anos, 188 mil metros, são 55 construídos e mais 6 mil em construção agora. Veja bem, 2,7 milhões de investimento, o grande investimento não é o público, é o privado.
o investimento privado que teve dentro do parque tecnológico foi o grande viés para que a gente tivesse esse desenvolvimento. Porque essas empresas vão captar recurso e vão colocar esse recurso dentro do parque. Se elas captam 1, 2, 100 milhões de reais, 50 milhões de reais, ela vai ter que construir dentro do parque. Ela vai ter que contratar gente para dentro do parque. Vai ter que comprar equipamentos, laboratórios que vão ficar dentro do parque. Então, o grande investimento não é o público é só a alavanca, quem dá a sacada é o poder privado. Para vocês terem uma ideia hoje, essa foi uma consultoria que a prefeitura contratou, uma consultoria independente. Hoje, a cada R$1 de recurso público, isso em 2023, em 2024 foi 19, e em 2025 a gente acha que vai fechar com 18 de novo. A cada R$1 investido do poder público, ele recebe de volta R$18 em retorno de salários, impostos e recursos privados. Para vocês terem uma noção, né, do total de 14,9 milhões investidos pelas entidades públicas, nós retornamos 281 milhões de reais de retorno, principalmente de recursos privados. Entre massa salarial, emprego, impostos, a política pública tornou-se autossustentável. Ele cortou aqui esse gráfico, mas nos últimos 5 anos, nós tivemos um superávit. Nos últimos 5 anos, nós tivemos um superávit de 7,3 milhões de reais em impostos pagos frente ao que o poder público investe dentro do contrato de gestão, que é o que nós temos com a prefeitura. Então, a prefeitura investiu 38,7 milhões, a gente retornou 46,07 milhões de reais em impostos para esse empreendimento de inovação. É isso que o poder público precisa entender e precisa enxergar. O retorno não é em 1, 2, 3, 4, 5 anos. O recurso é de longo prazo, é de 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas essa é uma visão de futuro que a gente precisa implementar dentro da mente do poder público, para eles entenderem o quão o investimento em inovação traz resultados. Então, hoje são aproximadamente 500 empresas conectadas ao parque, 200 delas diretamente instaladas dentro do ecossistema, e outras empresas em frentes de clusters econômicos. Eu vou falar um pouco disso lá na frente, mas vale ressaltar o seguinte: lembra que eu falei para vocês que o parque nasceu com a possibilidade de uso de 2, 3 mil metros quadrados? Com 2.000, 3.000 metros quadrados, eu não ia conseguir embarcar um grande número de empresas ali dentro. E mesmo que eu conseguisse embarcar startups dentro desse ecossistema, quem é que ia consumir, ou quem é que ia nos procurar para consumir as inovações que a gente ia estar lá gerando lá dentro? Qual foi a estratégia? O parque nasceu físico, dentro desses 2, 3 mil metros quadrados, mas já nasceu com uma estratégia de desenvolvimento de cadeias produtivas locais. A primeira cadeia produtiva foi a cadeia aeroespacial e defesa. Obviamente, pelo contexto Embraer, DCTA, INPE, coisas parecidas. Nós já tínhamos a cadeia produtiva estava lá, mas ela não estava organizada. Os empresários olhavam um para o outro, rosnando, porque você é meu concorrente. A cadeia produtiva começou com 12 empresas, quando eu comecei, 12 empresas que já estavam se reunindo, né, há 1, 2 anos, mas não conseguia desenvolver, porque eles eram os amigos, na verdade, os outros achavam que eles eram os concorrentes mais fortes. Mas essas empresas não entenderam que o concorrente deles não é a Embraer. O concorrente deles é Índia,
China, Europa, eles precisavam vender para o mundo, não para a Embraer. Então, o conceito de clusters, o conceito dos arranjos produtivos locais, nasceu já junto com o parque tecnológico. O que a gente começou a fazer? Organizar essa cadeia, fazer com que essa cadeia entendessem que eles precisavam se unir para se tornar fortes para um mercado global. Quando eles se organizaram, e aí a gente saiu em um ano de 12 para 56 empresas, e no segundo ano a gente já estava com 95, o que aconteceu? Nós conseguimos, primeiro, começar a trazer para dentro dessa cadeia produtiva recursos, porque há recursos para cadeias produtivas organizadas dentro do Ministério do Desenvolvimento, dentro das secretarias de Estado, dentro do BID. O primeiro recurso forte que a gente conseguiu era um recurso do BID, que era específica para cadeias produtivas locais, foram 8 milhões de dólares que a gente conseguiu trazer a fundo perdido, né? Dinheiro de subvenção total para a criação de laboratórios, para cadeias produtivas. Na hora que isso aconteceu, o pessoal falou, uau, eu entendi por que eu estou dentro dessa organização de cadeias produtivas. E, a partir daí, obviamente, esse pessoal começou a entender o que é inovação, por que eu preciso inovar, por que é importante eu me conectar com o parque. Então, o que aconteceu? Eles começaram a oxigenar o que tinha dentro do parque de inovação. E as empresas que estavam ali não tinham nada a ver com o setor aeroespacial. Eram empresas que estavam desenvolvendo produtos de telecom para a indústria, só que começou a embarcar essas tecnologias dentro da indústria aeroespacial, que é só um nome bonito, viu, gente? É uma indústria totalmente igual a qualquer uma outra. Então, aqui vai, por que 500 empresas? São 200 empresas instaladas, mais 300 empresas, porque hoje a gente tem o cluster aeroespacial, tecnologia da informação, de agritechs, que é um cluster que está crescendo, talvez vai se tornar mais forte do que o aeroespacial, e health tech, que nasceu o ano passado. Então, essas empresas não estão no parque. São só 200. As outras empresas estão conectadas ao parque via programas de cadeias produtivas locais. Esse é o programa que oxigena o que nós vamos fazer dentro do parque. E, muitas vezes, faz com que essa cadeia produtiva tenha oportunidade de atingir mercados internacionais, e isso já está acontecendo com muita frequência. Projetos com gestores públicos. Hoje, nós somos um grande hub de serviços. O Parque de Inovação é um grande hub de serviços. Nós executamos projetos com mais de 20 gestores públicos em mais de 31 cidades hoje, com mais de 130 políticas públicas sendo executadas pelo Parque de Inovação Tecnológica em diferentes frentes. São mais de 50 universidades conectadas, 30 delas diretamente com termos de cooperação conosco, independente se são de São Paulo, tá certo, Emma? Podem ser universidades de todo o Brasil. A gente se conecta porque sabemos que a gente tem as competências necessárias, não necessariamente dentro do nosso território. A gente pode buscar parcerias e construir projetos em torno do Brasil inteiro, e eu acho que é por isso que a gente tem hoje tantos projetos com gestores públicos espalhados pelo país. Alguns projetos que nós temos hoje dentro do nosso portfólio. Só esses daqui, ó. Desde certificação dentro das normas ISO para cidades inteligentes, depois eu vou fazer um capítulo específico disso. Projetos de desenvolvimento econômico, formação de governança e inovação, cidades inteligentes sustentáveis, desburocratização, educação, capacitação.
Nós temos um grande hub, né, de empresas voltadas à questão de mudanças climáticas, porque grande parte das empresas que estão no nosso ecossistema são empresas que vieram do INPE, por exemplo, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e que desenvolveram grande parte da sua base tecnológica em cima do uso desses dados. Então, para a agricultura, para o meio ambiente, nós temos diversas empresas instaladas, startups e empresas já consolidadas dentro do parque, voltada a essa frente, e eles têm projetos conjuntos conosco. ESG, Ambiental, Social e Governança, aqui um grande projeto que a gente executa com a BDI, um projeto de circularidade. Nós fizemos com a Embraer e mais 10 empresas da cadeia aeroespacial, que é fazer o projeto circular de todo o material metálico que a gente utiliza para a construção de aviões. Não sei se vocês sabem, mas praticamente só 10% de um tarugo de alumínio é que vira peça. Então, se uma peça pesa 1 tonelada, 100 quilos vão se transformar em peça, o resto é resíduo. E esse resíduo precisa retornar para a fábrica, porque senão a Embraer vai pagar o imposto sobre esse resíduo, porque é o famoso drawback. Tá? Então, a gente precisava estipular esse projeto de circularidade desse material metálico, e a gente desenvolveu esse projeto junto com a BDI. Mas, os residentes, sejam eles pequenos, ou só no modo de ideia, ou grandes empresas que querem instalar o seu centro de inovação, todos eles, os residentes do Parque de Inovação, estão dentro dessa plataforma, a plataforma Nexus, que faz a conexão dessas startups, pequenas, médias e grandes empresas. Esse é o nome do nosso programa, de inovação para as empresas que estão residentes dentro do ecossistema. Os benefícios são os benefícios, normalmente, que são ofertados pelos ecossistemas, né? Trazer investidores, parcerias, network, treinamento, facilities. E, dentro desse programa, nós temos, desde o Lab, que são empresas que trazem a sua ideia para dentro do ecossistema. Eles têm um prazo de 6 meses para confirmar essa ideia ou sair do programa. Se a ideia ainda valer a pena, eles podem trabalhar isso por mais 6 meses. O Nexus Growth, aqui, empresas que estão desenvolvendo aplicações, software, eles têm 1 ano dentro do ambiente. E se, aqui, nesses 2 primeiros, o acompanhamento é trimestral. O que é que você disse que ia fazer lá, quando você apresentou para a banca de entrada? Eu vou medir isso a cada 3 meses para ver se você está cumprindo e se está alcançando as suas metas. Se estiver alcançando, primeira, segunda, terceira vez não alcançou, sinto muito, meu amigo, você precisa dar lugar para o outro. A questão aqui é muito séria, porque a gente está mexendo com os sonhos das pessoas. Tem gente que vende carro, casa, pega dinheiro emprestado para botar dentro de uma ideia, e a gente tem que ter muita responsabilidade de mostrar que aquela ideia não vai dar certo. Não está certa. Muitas vezes, quem está desenvolvendo a tecnologia é apaixonado por aquilo, mas ele não entende que o mercado não vai comprar aquilo. Então, o nosso papel, como pitch, é mostrar para ele que o seguinte: continua apaixonado, mas traz alguém que entenda de mercado, porque senão você não vai ficar aqui. Hoje, para cada vaga que a gente tem, para cada chamamento, nós temos 2 editais por ano para entrar dentro desses 2 programas. Tá? Para cada 10, 15 vagas que a gente tem hoje,
nós temos 330 startups do Brasil inteiro querendo entrar dentro desse ecossistema. Então, o que nós temos que fazer é ter a responsabilidade de dizer para ele, volta, pensa mais um pouco e traz mais estruturado. O problema não é ocupar espaço, porque se você ocupa espaço, depois, para você mandar esse cara embora, dá mais trabalho. Então, hoje, esses dois programas, o Lab e o Growth, que são a incubadora e a aceleradora nossa. Então, essas empresas ficam aqui dentro, no Lab, de 6 meses a 1 ano, no Growth, de 1 ano, se for software, pode estender por mais 1 ano, se for hardware, 1 ano, mais 2 anos de vida dentro do ecossistema. Aqui, com medição trimestral. E no Nexus Scale Up, aí é fluxo contínuo, você pode entrar em qualquer momento dentro do ambiente, mas você não está na incubadora, eu vou só medir você anualmente, ok? Em cima daquilo que você disse que ia fazer aqui dentro. E aqui vai muito, disse que ia fazer aqui dentro, é entender se você vai consumir o que está sendo produzido aqui dentro do ecossistema. Como é que você vai se integrar aquilo que você está consumindo aqui dentro. E, por último, o R&D, que são para grandes corporações. Esse programa aqui é Nestlé, Parker, Climatempo, Embraer, são empresas que querem estar dentro do ecossistema, colocando seu centro de inovação no ambiente. Então, esse é o programa Nexus, é o programa que embarca as empresas que vão ficar dentro do ecossistema. Hoje, nós já nascemos com o CERN, aqui vai o CERN é um selo, é uma certificação, Amprotec Sebrae, que classifica o nível de maturidade da sua incubadora. Nós começamos lá, no início, lembra que eu falei que a gente teve muito critério para saber quem é que ia entrar aqui dentro, quem é que ia estar dentro do ecossistema? A gente nem tinha o CERN naquela época. A gente não sabia que existia o CERN. Mas a gente já começou a formação de processos desde o princípio da constituição do Parque de Inovação. Pessoal, controla o tempo para mim aí, que, de repente, eu estou estourando. Vai falando como é que está aí. E aí, quando nasceu o CERN tem o nível 1, 2, 3 e 4, onde o 4, você está dizendo que a sua incubadora já está aprovada para internacionalização das empresas. Quando nasceu o CERN, a gente não foi para o 1, já foi para o 4 direto. Já apresentou o programa para entrar no 4, acho que fomos... acho que foram só 2 ou 3 que conseguiam o 4, a gente foi uma delas. Também fomos considerados, em 2022, como uma das 5 melhores incubadoras do mundo, pela UBI, que é uma certificadora internacional. E aí, quando eu falei que a gente nasceu lá, constituindo os clusters econômicos, a gente entendeu que o grande consumidor da tecnologia estava lá dentro da indústria, estava lá dentro das grandes corporações. Então, hoje, um programa de inovação aberto que nós temos é um dos grandes produtos que nós temos dentro do pitch. É vender programas de inovação aberta para grandes empresas. Ensiná-los desde o aculturamento até fazer as oficinas de estruturação dos desafios, estruturação dos desafios, priorização, inter-relação com as startups, seleção e por aí afora. Aqui são os 3 clusters que eu comentei, e agora tem o outro, mais um cluster de Health Tech. Nós somos o agente Apex
para o setor aeroespacial. Então, todo o programa de internacionalização é feito através do pitch para essas empresas. Dentro desse escritório de negócios, então, nós temos hoje um programa estruturado de soft landing para receber empresas de outros países. E vamos começar devagar. A gente começou pela América Latina primeiro. Então, a gente está trazendo empresas, startups da América Latina para se instalar dentro do Parque de Inovação Tecnológica. Smart Takeoff, que sim, é a internacionalização, é levar as empresas para outros ecossistemas de inovação. A gente foi aprovado semana passada pelo governo do Estado de São Paulo para implementar um programa para o Estado agora, de fazer esse programa de internacionalização para os ecossistemas de inovação. E estabelecer essas alianças estratégicas. Aqui é uma foto que a gente estava nos Emirados Árabes, dentro de uma feira aeroespacial que aconteceu. Então, dentro desse programa de inovação aberta, que passa desde a estruturação, programas de fomento, empreendedorismo, lembrando que eu falei para vocês que a gente nasceu lá atrás, pensando em atrair fomentos para a gente, mas depois a gente entendeu que teria que estruturar um programa de fomento para as empresas, principalmente. Então, as empresas, só esse ano, até o momento que eu vim para cá, nós conseguimos, para dentro do ecossistema do pitch, 130 milhões de reais atraídos, não para nós, para as empresas que estão instaladas lá dentro. Tá? Em desenvolvimento na área de saúde, na área automotiva, na área aeroespacial e por aí afora. Tá? Isso não é de graça, não, tá? Esse programa que a gente tem de escrever projetos, nós também ganhamos, porque é uma forma de sustentabilidade que a gente tem dentro do Parque de Inovação. Então, grande parte daquilo que a gente faz hoje é serviço. É um hub de serviços que a gente tem, principalmente, não para quem está no Lab ou no Growth, mas principalmente para as empresas que estão instaladas dentro do ecossistema e estão faturando. Tá certo? Nada mais justo do que a gente fazer esse programa e ter contrapartida para isso. Aqui nós temos mais de 20 projetos de inovação aberta, com GM, Bayer, Claro, Ericsson, Gerdau, Nestlé, Samsung. Todos eles são grandes players que estão ou não estão lá dentro, mas procuram a gente para fazer essa conexão e fazer o trabalho de inovação aberta com o ecossistema do parque? Não. Uma coisa que a gente aprendeu é, não fica fechado na sua caixinha, porque nem sempre a solução para esses caras aqui está dentro do seu ecossistema. E esse cara vai voltar para te procurar, para te contratar de novo para fazer um programa de inovação aberta. Mas se você solucionar o problema dele. Então, nada mais justo do que eu buscar, muitas vezes, a solução desses problemas para a inovação aberta dentro de outros ecossistemas. O que eu preciso fazer é correlacionar, trabalhar em rede e fazer com que esse cara tenha a sua solução resolvida, porque ele vai procurar de novo se você trouxer essa resolução para ele. Então, a gente não especifica, a gente abre esse desafio para o nosso ecossistema, obviamente, mas a gente abre esse desafio para todos os outros ecossistemas que estão correlacionados com a gente. A gente quer trazer a solução para esses clientes. Um dos exemplos emblemáticos que nós temos dentro do parque é a Nestlé. A Nestlé hoje desenvolve mais de 40 projetos de inovação com o pitch, não necessariamente com o ecossistema. Então, aqui estão só as empresas do nosso ecossistema. Todas essas daqui são empresas instaladas no pitch. Tá? Mas, dentro dessas
desses 40 desafios, muitos desses desafios foram resolvidos e solucionados por ecossistemas do Rio Grande do Sul, de Minas, do Nordeste, vieram de outros ecossistemas que não o nosso. Só um projeto que a Nestlé desenvolveu com a gente, eles conseguiram, internamente, eles tinham orçado fazer esse projeto com um recurso em torno de 23 milhões de reais e desenvolveram esse projeto dentro do Programa de Inovação Aberta no valor de 2 milhões e 100 mil reais. Então, aí você está impactando realmente as empresas ou a empresa que está te procurando para fazer inovação aberta. É isso que ela quer. Ela quer saving no final da sua jornada aqui de inovação aberta, que pode demorar 1 ano, 2 anos, dependendo do nível de encomenda que eles fazem. E, obviamente, esses ambientes começam a nascer. Isso aqui são ambientes dentro do pitch, formados pela Parker, pelo metrô de São Paulo, pela Nestlé. Eles construíram o seu centro de inovação dentro do ecossistema. E aí, veio um desafio aqui, de novo, né, dentro do contrato de gestão da prefeitura, que foi, legal, vocês estão trabalhando com capital intelectual, vocês estão trabalhando com grandes empresas, pequenas empresas, mas é um pessoal com um nível educacional maior e tudo mais. Eu quero que vocês atuem na periferia de São José dos Campos. A gente quer ver vocês levarem essa metodologia para fora desse território industrial, comercial, acadêmico e tudo mais. E aí a gente começou, dentro desse programa chamado Galerias do Empreendedor, a prefeitura construiu, na periferia, algumas chamados de mini shopping, né? Mas, na verdade, todas as empresas que estão aqui são acompanhadas como se fossem empresas incubadas. A gente selecionou, são via edital, né? Preparou, capacitou, ensinou como é que faz o modelo de negócio, o plano de negócios, para o território em torno desses mini-shoppings, e aí selecionamos empresas e começamos a aplicar a mesma metodologia, ou um pouco adaptada, né, do que a gente faz com as empresas que estão incubadas. Então, muitos desses empreendedores hoje, eles têm tempo também para ficar aqui dentro, né, mas é um tempo mais longo, eles têm aí 4 anos, depois mais 4 anos. Esses empreendedores começaram a abrir as suas lojas fora dos mini-shoppings também. Então, eles também têm o mesmo acompanhamento a cada 3 meses, banho de empreendedorismo, banho do que é mercado, visitando feiras nacionais, conhecendo outros players e por aí afora. E esse é um dos grandes projetos econômicos sociais que a gente coordena junto com o São José dos Campos. E um outro programa foi o Empreenda On, foi uma iniciativa que a gente teve de levar o conceito de trabalhar com cadeias produtivas também para a periferia. Então, aqui eu não preciso necessariamente ter espaço físico. O que eu faço? Eu chego num território, num bairro periférico, eu chego nesse território e mapeio quem são as empresas do setor de beleza, esteticista, barbeiro, cabeleireira e por aí afora, e começo a organizar essa cadeia com reuniões, mostrar a importância de participar dessas cadeias produtivas, levá-los para conhecerem outros ambientes, abrir a mente e captar recursos para a gente fazer ações específicas de aumento de lucratividade, aumento de produtividade com cadeias produtivas de bairros periféricos que a gente tem. Então, hoje, setor de beleza, setor de alimento fora do lar, então é o pipoqueiro,
o cachorro-quente, quem faz marmita. A gente fecha isso, mapeia isso dentro do território e trabalha o conceito de cadeias produtivas com essa galera. É um baita de um projeto que já está se expandindo aí para outros lugares também, não só de São Paulo, mas do Brasil. Empreendelas é um movimento que a gente faz que aumentou, praticamente quadruplicou o número de mulheres empreendedoras dentro do nosso ecossistema. Isso é um fluxo contínuo de capacitação, atração, engajamento das mulheres para fazer e entrar dentro desse ecossistema de empreendedorismo e inovação. E esse programa, vou passar bem rápido aqui, é um dos grandes programas que nós temos hoje dentro do PIT, que é o Programa de Certificação de Cidades Inteligentes. Então, hoje, nós somos o principal parceiro da ABNT para fazer todo o fluxo de preparação de cidades para que se certifiquem pelas normas ISO, a ISO 37120, 122, 123, são 276 indicadores que norteiam e fazem com que a gestão pública seja atuante a partir de indicadores de gestão. E esse mapeamento, esse acompanhamento, todo o dashboard, o fluxo, a gente prepara o município, primeiro para ele se certificar, e depois para entender quais foram os indicadores que ele não alcançou, quais os indicadores que estão fracos, criar um plano de ação para o governo municipal, de forma que ele, a partir desse marco, comece a fazer gestão mapeando ou mapeado pelos indicadores das normas ISO de cidades inteligentes. Então, esse foi um grande programa, a gente começou, São José dos Campos foi a primeira cidade certificada como cidade inteligente, certificada pela ISO, normas internacionais. Eu não estou falando de ranking aqui, tá? Não estou falando se é a primeira, segunda, 10ª, 20ª, 50ª cidade mais inteligente. Não me interessa. Eu estou falando aqui de padrões internacionais, de indicadores de que forma você está fazendo a gestão da sua cidade. Então, São José foi a primeira. Depois disso, a gente preparou, quem certifica é a ABNT, tá? O que a gente faz é a consultoria para a certificação. Certificou São José, Pinda, Panambi, São Paulo, capital, está indo para a segunda recertificação agora. Campo Mourão e Itararé estão em processo de certificação. Esse é um dos grandes produtos hoje que a gente tem a nível nacional, preparar as cidades para fazer gestão através das normas ISO. E no dia 17, agora, na COP30, São José dos Campos também conquistou a primeira certificação do mundo na norma ISO e ESG, e também foi um processo coordenado pelo PIT, pelo Parque de Inovação Tecnológica. A gente faz a implantação também de outros ambientes de inovação, então não é só São José dos Campos. Hoje nós temos um programa de implantação e operação de parques tecnológicos. A gente faz a operação de São José dos Campos, Campo Grande, Santana do Parnaíba, Maricá, no Porto de Santos. O Porto de Santos está criando um parque tecnológico específico para ele. Então, o Porto de Santos também vai ser nosso. Vai ser, não, já é. E Jacareí, em São Paulo. Nós temos um programa de transformação digital, que de 2000 a 2025 já atuou em 2.000 empresas do Brasil inteiro, mas principalmente no estado de São Paulo. É um programa que nasceu com o SEBRAE. Inicialmente foi uma encomenda do SEBRAE e hoje passou a ser um produto. Em 21 dias, eu tiro qualquer empresa, uma loja de móveis, de roupa, um açougue, uma pequena empresa de fabricação de pães, que pode até ser artesanal, eu tiro ela do analógico e passo toda ela para fazer a comercialização em cima de plataformas digitais, marketplace ou redes sociais.
tá? Mas aqui vai desde a criação da marca, criação de slogan, campanha, tudo isso através de um fluxo de 21 dias. E é isso, pessoal. Foi em cima do meu tempo aí? Acabou? Acabou? Levanta a plaquinha, acabou. Bom, era um pouquinho que eu queria passar para vocês do que a gente está fazendo, mas lembrando, né, de que lá no comecinho, no segundo slide, quando todo mundo olha para o parque, a gente olha hoje para 62 mil metros quadrados, a gente começou dentro de uma fábrica abandonada, 2, 3 mil metros quadrados. Então, isso é projeto de futuro. Não é uma coisa que nasce em 2, 3, 5 anos, não. Isso é um projeto de longo prazo, projeto de Estado, visão de futuro, governança forte, e todo mundo acreditando que isso vai dar certo e botando energia, força e dinheiro, porque isso precisa de dinheiro. Então, não necessariamente público, tá? Mas esse é o recado aí, a gente deixa para vocês. Começar pequeno e pensar grande. Valeu, pessoal. Obrigado. Aí fica para perguntas, fiquem à vontade. Um de cada vez? Bom, obrigado, Marcelo. Eu acho que a sua mensagem nos coloca numa situação, não sei se diria desconforto ou de esperança, né? Qual palavra pode... Os dois, né, César? Porque nós temos um parque tecnológico constituído por lei desde 2022 aqui no Maranhão. Essa estruturação, ela depende de um arranjo tal qual se fez lá em São José dos Campos, com uma mobilização de diferentes atores, tanto entes governamentais quanto iniciativa privada, a sociedade também fundamental nesse processo. E nós estamos exatamente nesse ponto aqui no estado do Maranhão. A plateia aqui, inclusive, está muito bem representada por lideranças que representam esses entes. E acredito que olhar, né, para o passado, de onde vocês já vieram, e como vocês se encontravam há cerca de 20 anos, né, exatamente no ponto em que nós estamos hoje, e olhar para o futuro, onde vocês estão agora, porque esse é o nosso futuro, é um exercício elementar que a gente precisa fazer para entender como será a nossa caminhada. Então, fico muito feliz de ter aqui parceiros de caminhada que vão comigo, que vão com a UEMA, né, que vão com essas pessoas que querem ver esse despertar da agenda da inovação como um vetor de desenvolvimento do Estado do Maranhão. Isso não é compreendido por governantes, isso não é compreendido pelo próprio setor produtivo ainda, infelizmente. Então, são discussões como essa, são olhares como esse que você nos traz, que permitem que haja essa sensibilização, sob pena da gente continuar achando que o isolamento resolve, né? Que o trabalhar por si mesmo é suficiente, que não congregar, não abrir dentro de uma perspectiva de open innovation, né? Que você tão bem colocou aí, continua resolvendo os problemas, vai resolver os problemas de poucas pessoas o tempo inteiro, são sempre poucas pessoas que serão beneficiadas, a sociedade, ao final, não se beneficia de nada. Então,
ter pessoas aqui, essas pessoas que eu estou olhando aqui, que representam exatamente esses segmentos, que podem fazer isso acontecer, me enche de esperança. Muito embora a gente não tenha aqui, talvez, outras pessoas que devessem estar. Mas olhar para essas pessoas que estiveram aqui atentas à sua apresentação me enche de esperança. E é nessa fileira de trabalho que me coloco a Universidade Estadual do Maranhão em associação, sem competição, sem concorrência, com todos esses outros atores e outras universidades e órgãos de governo. Era isso que eu precisava dizer, porque foi exatamente por isso que nós o convidamos para estar aqui hoje. Mas eu queria ouvir outras pessoas também. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Eu faço parte da concessionária de energia aqui do Estado do Maranhão, do Grupo Equatorial. E isso que o professor está trazendo, para mim, a gente vive muito na pele. Assim. A gente vê, nós que estamos dentro do âmbito de inovação, a gente vê iniciativas, né? A gente vê recursos sendo aplicados, mas eu acho que um grande desafio, eu não sei se posso chamar como um pilar de comunicação, né? Mas isso não chega na ponta, né? O microempreendedor, se você estava falando ali, que tem até programas voltados para o pipoqueiro, para o pessoal que vende cachorro-quente, né? O setor de inovação ele é muito fechado. E é um desafio nosso, e aí falando num estado que tem proporções continentais, atuar não só na região metropolitana, aqui próximo da ilha de São Luís, mas como que a gente chega lá na ponta, né? no nosso forte, nos nossos pilares, que é o agronegócio. E como que a gente fomenta essa inovação? E aí eu queria escutar de você, Marcelo, não sei se você falou muita coisa aqui, por isso que a gente não tinha dúvidas, mas como é que vocês trabalharam essa comunicação, né? Como é que vocês trabalharam essa questão de divulgação, de chamamento mesmo da sociedade, e entendendo que São Paulo é gigante, né, também? Qual é o conselho que você daria? Quais foram os desafios que vocês passaram e como vocês contornaram isso? Olha, bom, comunicação continua sendo o grande desafio da humanidade, né? Mas, na verdade, a gente teve que ir atrás, né? Quando a gente está falando desses projetos que a gente foi na periferia, não foi avisando, o pitch vai estar aqui no dia tal e lotou de gente, né? A gente teve que ir lá, panfletar, dizer que ali ia ter um trabalho voltado ao empreendedorismo, inovação, conduzido pelo Parque de Inovação. Na primeira reunião, tinha 10, aí na segunda reunião já tinha uns 25, e foi crescendo até que a gente lançou o edital, né, de chamamento. Mas para eles entenderem o quão seria importante eles estarem ali dentro daquele programa. Então, a comunicação é lenta, a gente tem que usar muito, assim como dentro de um ecossistema de inovação, eu não vou chegar aqui e falar assim, bom, galera, eu sou o pitch, vamos implementar um parque tecnológico aqui, eu sei como é que faz e vamos... Não é assim. Cada um tem o seu papel dentro do ecossistema. E esse papel já está muito consolidado. Então, a gente tem que trazer essas pessoas para entender o que cada um faz, o que já foi feito, aproveitar tudo. E quando a gente vai na periferia do entorno da cidade, a gente vai em centros comunitários, a gente vai nas igrejas evangélicas, traz o pessoal, explica primeiro para os líderes o que vai acontecer, e vai começando a engrossar o caldo até que a gente tenha, hoje, nos lançamentos dos editais que a gente tem dentro desses programas, aparece 20 pessoas, 25 pessoas por vaga para entrar dentro desse ambiente. Estou falando especificamente desses programas econômicos sociais que a gente conduz, né? Mas o processo de comunicação... Desculpa, como é o seu nome? Jéssica? Jéssica, o processo é também o seguinte,
Se nós temos atores, nós temos aqui a universidade, temos você, temos a secretaria, mas a gente não tem um núcleo coordenando. Se eu vou ter um parque tecnológico, eu tenho que ter pessoas que acordem e durmam pensando no parque tecnológico, só. Que sejam duas, uma pessoa. Mas eu preciso ter alguém tem que estar coordenando o processo. Porque cada um dos players está ocupado com uma série de outras coisas, e aí fala, putz, amanhã tem reunião. E aí tem que coordenar a reunião. Isso não é possível. Eu tenho que ter alguém batendo o bumbo para fazer o negócio acontecer, mas é alguém que acorde e durma pensando especificamente nesse projeto que a gente quer fazer o desenvolvimento. Então, é ter esse núcleo duro inicial, pensando 24 horas por dia como eu vou ter sucesso dentro desse projeto. E a comunicação tem que ser diária, WhatsApp, grupo, provocando, diariamente isso. Hoje nós temos 105, mais ou menos, funcionários dentro do parque. Mas, quando eu comecei lá, a gente tinha 8, 9 pessoas cuidando desses programas. Então, ter núcleo duro, batendo, acordando e dormindo todo dia, pensando no projeto do Parque Tecnológico, que você comentou aqui. Marcelo, bom dia. Parabéns aí pela apresentação. Sou do Sebrae, César. Eu estou aqui meio que fazendo uma espécie de transmissão em tempo real aqui das informações para a equipe, provocando eles, né? Porque eu já conhecia um pouco, né, já do trabalho, né, da experiência de vocês, da execução, só que agora a gente vê a robustez, né? A riqueza aí de detalhes e o alcance aí do pitch, né? Fantástico. E aí, algumas curiosidades. Você mostrou lá, são mais de 300 candidatos para entrar naqueles 2 primeiros programas, né, que é o Lab e o Growth. Isso. E aí, desses 300, afunilam para quantos? Quantos vão receber esse acompanhamento? Que entram, dentro desses 300, aproximadamente 20. 20 em cada. Não, 20 no total. Total, 20, certo. Talvez 30. Depende das cadeiras disponíveis que a gente tem, ou no cowork, ou nos squads que a gente tem livres. Mas é em torno de 20 a 30. Joia. E a respeito de parcerias, né? Eu vi que aí o pitch tem né, ampliando aí sua atuação para vários municípios, outros estados. Como é que se dá essa relação também com o setor público, né? Hoje acho que está mais fácil de mostrar isso, porque vocês já conseguiram mostrar para o setor público que a cada real que entra a gente consegue às vezes dobrar, triplicar aí esse investimento, né? Em 20 anos. Em 20 anos. Mas como é que se dá? A proposta de acordo de cooperação técnica, como é que funciona aí, para entender um pouquinho? Todos eles, contrato. Programa de 1, 2, 3 anos, que vai desde o processo de mapeamento, incorporação da governança, implantação de processos, metodologias. Aqui eu trago tudo, trago sistema, trago ERP, plataformas. Eu implanto todo o programa que eu tenho dentro do pitch, dentro desse ecossistema. Todos esses contratos que nós temos até dia 25 desse mês, todos esses programas que a gente tem hoje com as diversas prefeituras, foi todas elas contratação, seja por inexigibilidade, seja por licitação. Tá? Mas todos eles são contratos. Por quê? Porque eu também operacionalizo o ecossistema, o ambiente. Então, se eu vou ter 5, aí vai dar vontade do cliente de investir. Se eu vou ter 5, 10 pessoas trabalhando naquele ecossistema, aquelas pessoas são CLTs do pitch, mas são do local. Toda a seleção,
capacitação, formação, com a imersão desse pessoal dentro do ecossistema e depois atuando no local, todos são funcionários CLTs do PIT, mas são todos funcionários locais do município ou da região. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Parabéns mais uma vez. Sou Henrique, da Creative Pack. A gente já fez um movimento aqui em São Luís, bem forte, né, Roberto? Muito ancorado pelo um trabalho do setor privado varejo, que é o Matheus, né? Fizemos essa gestão do espaço e de inovação aberta dele. E é interessante olhar para o trabalho que vocês já realizaram, e, claro, esse tempo todo, mas uma pergunta que fica, e aí eu acho que essa é uma pergunta nossa, e o próprio Pitch também deve ter passado por isso, é olhar para os atores desse ecossistema e como convencê-los que os atores locais podem confiar em um ator local como o Pitch, né, que desenvolveu todo esse trabalho do ecossistema, e quando a gente olha para as hélices, como a universidade, a UEMA, como o setor público, é necessário que haja confiança e que essa hélice ela tenha uma sinergia para fazer com que esse ecossistema aconteça. E muitas das vezes, eu acho que a gente hoje trabalhando no grupo, né, Roberto, a gente vê essa dificuldade na sinergia. E esse equilíbrio também de forças da hélice. A gente não pode ter 30 atores do setor público e um do setor privado, porque não vai haver equilíbrio, porque a gente vai ter uma tendência a ter uma fala e uma busca por esse trabalho no ecossistema mais pautado a um ator do que a outro. Então, eu vi que vocês conseguiram equilibrar muito bem isso e trabalhar isso de maneira muito boa a gerar grandes resultados. E acho que o principal sempre é olhar para o nicho de trabalho, como você falou. Inicialmente foi um nicho, que foi o setor aeroespacial. E aí a gente poderia falar um pouco mais disso, mas a pergunta é como fazer com que esses atores entendam que eu sou mais um ator e cada um precisa entregar aquilo que é o seu principal ativo. Como é o seu nome mesmo? Henrique. Henrique. Desta listinha aqui, que são os ambientes de inovação que a gente está implementando, nós, bom, tirando São José dos Campos, né, que já é a nossa casa, a gente está falando de 5. Mas, pelo menos, a gente começou esse processo hoje com mais uns 15. Esse processo é muito demorado. Para você fechar um negócio como esse, fechar um projeto como esse, você demora pelo menos 1 ano. Neste 1 ano, o que nós fazemos? Antes de nos inserirmos dentro de um ecossistema, esse ecossistema começa a se movimentar conhecendo o que é o pitch. Nós fazemos todo o processo de aculturamento de quais são os processos, o que a gente faz, até levando esses atores todos lá para São José dos Campos, mostrando qual a potencialidade, onde é que eles vão contribuir. Ou seja, quando a gente assina o contrato, digamos aí, pelo menos 70% dessa governança, já está de acordo que a gente vai começar um projeto conjunto dentro do município. Então, quando eu disse que desses 5, tem mais uns 15 que ficaram para trás, é porque teve muitos municípios que entendeu que não seria o processo. Então, se não é o processo, beleza, continua na estratégia municipal, a gente não vai ter esse desgaste nosso, não vamos perder dinheiro público e não vai ter o desgaste interno do próprio ecossistema. Então, o processo de construção
de que joia projeto vai nascer, já nasce com um ecossistema pré-formado de que a gente vai dar certo. E quando eu disse que até o dia 25, todas as contratações aqui foram da prefeitura, foram públicas, é porque dia 25 a gente deve assinar um contrato de um parque de inovação tecnológica que vai ser foi induzido, né, pelo poder público, mas ele vai ser todo financiado pelo privado. São 18 milhões de reais, um projeto de 3 anos para a implantação de um parque tecnológico, e todo o dinheiro vai ser financiado por 4 grandes empresas que acreditam que inovação é uma grande solução não só para devolver para o município e para a sociedade aquilo que eles conquistaram dentro do território, mas para eles mesmos ganharem produtividade, ganharem escala através da inovação. Então, essa construção demora. Então, é aí que a gente minimiza os riscos, porque, realmente, quando você vai para dentro do ecossistema, você pode ter 20 que estão engajados, mas, às vezes, você tem 5 que destroem o projeto, porque não querem que ele aconteça. Então, é muito importante que a gente faça essa construção ao longo desse período. Respondi? Respondido. Obrigado, Marcelo. Bom dia, sou André Palma, agente local de inovação do SEBRAE. Mais uma vez, parabéns pela apresentação, Marcelo, foi excelente. Você já sondou vários pontos da minha pergunta, né? Mas eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre os desafios que vocês enfrentaram, principalmente nas etapas iniciais de implementação do parque. Bom, principalmente cronológico, né? Porque nem sempre a nossa velocidade é igual à velocidade do poder público. E aí, aquele negócio que está escrito no projeto, que daqui a 2 meses eu vou fazer isso, daqui a 3 meses a gente vai fazer isso, a gente não é a gente sempre, né? A gente pensou que ia ser assim, mas o negócio é mais lento, mais demorado. Mas, sem dúvida nenhuma, o grande viés, mesmo a gente tracionando todo esse período aí de pelo menos 1 ano de convencimento, é fazer com que as pessoas comecem a trabalhar de forma coletiva em cima do projeto. Porque, de novo, mesmo que a gente tenha feito esse processo, sempre você vai ter os do contra no meio do caminho, e, às vezes, são do contra que nem estavam no contra lá na época, mas vai vir público ou privado, mas você sempre tem os detratores do negócio. Então, eu acho que sempre a grande dificuldade, e aí vem uma puxada na sua pergunta, né? Esse 1 ano, a gente vai construindo para minimizar o que a gente ainda vai ter de dificuldade dentro da implantação do parque. Mas aí, fica mais fácil quando você tem um projeto na mesa. Então, você tem o projeto, tem as pessoas, o batedor de bumbo que eu falei que ia ter, você já tem as 5 pessoas selecionadas, capacitadas, e é óbvio que a gente seleciona pessoas que já estão integradas com o sistema, com o ecossistema, que conhecem as pessoas. Então, o batedor de bumbo vai ajudar demais todo esse processo. Mas essa ainda é a grande dificuldade. Obrigado. Acho que está bom, né? A gente pode sequenciar isso aí daqui a pouco. Inclusive, a gente vai ter um encontro específico com esses atores do ecossistema. Então, a gente leva adiante esse diálogo. Marcelo, quero te agradecer imensamente. Pedir a Paula que suba Obrigado. ao palco aqui para fazer uma simbólica homenagem ao nosso convidado. Foto
para registrar esse momento. Volte sempre, Marcelo. Muito obrigado.